Um feliz sábado a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Nós iremos estar estudando a lição de número 9, que é uma introdução sobre o título A Natureza, o Médico de Deus. Nós iremos aprender um pouco essa relação entre a natureza, tratamentos naturais, essa medicina, que vem de Deus. Você pode estar acompanhando as lições no nosso canal do YouTube, Movimento Adventista, também no site, onde tem todas as lições, no movimentoadventista.com.br. Ali você pode estar vendo, baixando as lições, no Facebook também, onde você pode acompanhar todo o conteúdo. Nesses 3 meses nós estamos estudando, em contato com a natureza, aprendendo um pouco de Deus sobre as coisas da natureza. O verso áureo diz que o que adquire entendimento ama sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Ou seja, o entendimento da onde? Não é o entendimento de homens, Embora nós não possamos desprezar alguns conhecimentos, mas o entendimento da palavra de Deus, das coisas do céu, que é lá que realmente nós iremos firmar os nossos passos para o caminho da eternidade. Então que possamos acompanhar bem essa lição, aprendermos mais de Deus, sobre a natureza, o médico de Deus. Então nós vamos aqui, para a primeira pergunta, a todos os nossos interessados, amigos, os irmãos da fé, aqueles que procuram estudar a palavra de Deus. A primeira questão: que tipo de remédios o Senhor proveu para restaurar a saúde? Quantas maneiras Deus aprova? Vamos ler na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 9, e o versículo 6 a 7. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Então aqui prova e mostra um tratamento natural, que hoje existe muito com argila, entendeu? Restaura a saúde de muitas pessoas. Nesse capítulo mostra aqui a cura de um cego, através do tratamento natural, juntamente com o poder divino, foi restaurada a vida desse homem cego. Então, Deus aprovando aqui, mostrando um tratamento. Isaías, no capítulo 38. Isaías, no capítulo 38, versículo 21. E dissera Isaías: tome uma pasta de figos e ponha com emplasto sobre a chaga, e sarará. Então aqui mostrando também outro tratamento, que foi no caso ali da doença de Ezequias, um tratamento com figo, um fruto. Então Deus demonstrando e provando através da sua palavra o que Ele aprova. E aqui no Quinto Testemunho para a Igreja, há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são tão simples, os agentes da natureza, que não sobrecarregam nem enfraquecem o organismo, mediante as suas fortes propriedades. O ar puro, a água, a higiene, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta de milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia.
É claro que para você fazer esse tratamento há um trabalho, é diferente de você comprar uma droga, né, os remédios em farmácia, você vai lá, compra e usa. Para o tratamento natural, é claro, você tem que preparar, isso é um trabalho, vai tempo, né? Mas o importante aqui são essas propriedades, o ar puro, a água, a higiene. Tudo isso vai evitar que nós venhamos a ter doenças. Nós temos que nos prevenir de doenças, principalmente com regime. A maioria das pessoas no mundo hoje sofrem devido a um regime alimentar incorreto. Uso de produtos muito industrializados, né? E isso causa danos ao corpo. Como nós sabemos, já é provado, né? Então deixamos as coisas naturais por esses produtos e acabamos adquirindo doenças. Também um outro texto inspirado vem nos dizendo que o experimento com drogas é um negócio muito dispendioso. Paralisa o do cérebro e da língua, é muitas vezes o resultado, e as vítimas morrem de morte antinatural. Quando se estivessem sido tratadas perseverantemente com incansável diligência, com água quente e fria, compressas quentes, enfaixamento, envolvimento em lençóis úmidos, poderiam estar vivos hoje. Recorreram a um recurso de drogas e infelizmente não deu certo. Isso está em Medicina e Salvação, na página 228. A segunda questão: onde a natureza busca auxílio quando há enfermidade? Isso é importante, né? Segundo Mensagens Escolhidas, na página 287, a natureza necessitará de alguma assistência para pôr as coisas em seu devido lugar. E essa assistência pode se encontrar nos remédios mais simples, especialmente aqueles que a própria natureza provê, o ar puro e com o precioso conhecimento de como respirar, água pura com o conhecimento de como aplicá-la, abundância de luz solar em cada cômodo da casa, se possível, e com conhecimento inteligente de vantagens que se podem tirar de seu uso. Todos esses são poderosos e eficazes, e os pacientes que tiverem conhecimento de como comer e vestir-se de modo saudável podem viver para confortar a paz e a saúde, e serão induzidos a pôr em seus lábios drogas que, em lugar de ajudar a natureza, paralisa suas faculdades. É muito importante isso, nós sabemos usar esses meios que Deus provê. Nós vemos hoje, principalmente na infância e na juventude dessa geração, que as crianças não tomam som devido à tecnologia, televisão, videogame e outros aplicativos. A criança fica no quarto sem uma luz solar, sem nada, e acaba não tendo uso do sol, da aplicação da luz na sua saúde, que pode ajudar muito, e acabam ficando debilitadas. Então nós temos que aproveitar ao máximo isso. A terceira: quem inventou as drogas? E de que lado ficaremos? O que acontece quando a medicina não segue este rumo? Diz aqui, segundo Meditações, na página 288 e 289. Segundo Mensagens Escolhidas. Cristo nunca plantou as sementes da morte no organismo. Satanás plantou essas sementes quando tentou Adão a comer a árvore do conhecimento, que implicava a desobediência a Deus.
nenhuma planta nociva foi colocada no grande jardim do Senhor. Mas depois que Adão e Eva pecaram, nasceram ervas venenosas. Na parábola do semeador foi feita ao dono da casa a pergunta: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E o dono da casa responde: o inimigo fez isso. Está lá registrado em Mateus 13, 27 e 28. Todo joio é semeado pelo maligno. Toda erva nociva é de semeadura, e por seus métodos enganosos de amalgama ela corrompeu a terra com o joio. Então está aqui uma explicação, né, de quem inventou essas drogas, né? Ainda continuando, devem, pois, os médicos continuar a recorrer às drogas que deixam mortífero o mau organismo, destruindo a vida de que Cristo veio restaurar? Os remédios de Cristo limpam o organismo. Satanás, porém, tentou o homem introduzir no organismo aquilo que enfraquece, obstruindo e destruindo as delicadas e formosas disposições de Deus. As drogas ministradas aos doentes não restauram, mas destroem. As drogas não curam nunca. Em vista disso, coloca o organismo sementes que trazem colheita muito amarga. Isso aqui é uma coisa que a própria ciência diz hoje. Infelizmente, o mundo inteiro faz uso. Nós sabemos que essas drogas é puro comércio, isso é uma verdade. E que, infelizmente, não causa bem, somente danos, né? É paliativo o seu uso. Por isso que nós temos que sempre estar atentos, né? E de que lado nós ficaremos, né? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, né? Sempre procurar que as coisas são de Deus. Agora vamos para a pergunta de número 5. Como se faziam os tratamentos no início da obra? Depois de ver tanto dano causado pela ministração de drogas, não as posso usar, nem posso testificar em seu favor. Tenho de ser fiel à luz que me foi proporcionada pelo Senhor. Aqui é a profeta do Senhor, né? Isso está relatado em 2ª Mensagens Escolhidas, na página 293. O tratamento que ministrávamos quando se fundou a clínica exigia trabalho sério para combater a doença. Não usamos preparados de drogas, seguimos métodos naturais. Essa obra foi abençoada por Deus. Foi um trabalho em que o instrumento humano pode cooperar com Deus na salvação de vidas. Não se deve ser introduzida no organismo humano coisa alguma que deixe atrás de si um efeito danoso. E seguir os esclarecimentos dados sobre esse assunto, praticar o tratamento natural e educar em rumos completamente diversos quanto ao tratamento dos doentes. Esta foi a razão que me foi dada, pela qual devíamos fundar os hospitais em várias localidades. Então, aqui mostra o que o Senhor deseja, né, do seu povo, a forma que Ele quer que o seu povo trabalhe, né, através dos tratamentos naturais. Que possamos sempre estar imbuídos nesse sentido, né, de estar buscando a palavra de Deus, as coisas do céu, para a nossa segurança, para a nossa saúde e a nossa salvação. Amém. No Salmo 119, o verso 105 diz assim: Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é uma luz, uma lâmpada para o nosso caminho neste mundo. Vamos então passar a lição, né? A natureza, o médico de Deus. Estamos estudando a lição de número 9. Que Deus nos dê o seu Espírito Santo, abrindo nosso coração
para que possamos entender a vontade de Deus através desses assuntos tão singelos, tão simples, mas com uma importância enorme para o nosso bem-estar físico e também a nossa compreensão na palavra de Deus. A pergunta de número 6, meus irmãos, diz assim: o que o Senhor requer de seu povo hoje quanto ao assunto de instituições. Então, o que Deus requer das instituições que se envolvem com a saúde do seu povo? Eu quero ler um verso que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, verso 4. O profeta diz assim mesmo: não vos confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Então, as instituições fazem parte da palavra de Deus. A nota diz assim, o terceiro testemunho seleto mundial, 531, diz: não são numerosas instituições, grandes edifícios ou ostentações que o Senhor requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo precioso, escolhido por Deus. Cada um deve ficar em seu lugar, pensamento, falando e agindo em harmonia com o Espírito de Deus. Então, não antes será a obra um todo, completo e simétrica. Então, as instituições de Deus, não vamos nos medir pelo número que somos, pelo número de edifícios que se tem. A inspiração é muito clara, mas a ação harmoniosa, pensamentos, palavras, ações de todos aqueles que fazem parte dessas instituições. Aqui ele diz que é um povo peculiar, um povo precioso, escolhido por Deus, que deve levar avante esse precioso trabalho através da saúde, e as instituições estabelecidas por Deus vieram com uma finalidade de ajudar a humanidade sofredora. A pergunta de número 7 diz assim: a que conclusão chegamos quando o médico ministra drogas farmacêuticas? Então, Deus instituiu a saúde, Deus instituiu o método natural para que o homem possa restabelecer a sua saúde. O médico que professa uma fé em Cristo, o médico que tem a Jesus como seu Salvador pessoal. No seu tempo, ela dizia: aquele que é médico, em vez de passar um tratamento natural, por que então ele passa droga? E qual é o apelo da palavra de Deus? Antes de ler a nota, há um pensamento muito curioso no livro de Jó, que diz assim: vós, porém, sois forjados de mistérios, e vós todos médicos que não vale nada. Então existe na medicina os bons profissionais e os má profissionais. Aquele que trata da saúde da pessoa, aquele que zela pela saúde da pessoa. Enquanto existem outros que não cuidam como deve ser a saúde do ser humano. Diz aqui o segundo mensagem escolhida, 287. O médico que pratica mediação por droga mostra que não compreende a delicada estrutura do organismo humano. Está introduzindo no organismo uma semente que jamais perderá suas propriedades destruidoras ao longo de toda a vida. Então o remédio tem um efeito muito danoso no organismo. Ele fica no nosso organismo. Vemos que o remédio é conhecido por drogas. Então devemos fugir desse medicamento. E o médico, se é um médico cristão, se é um médico que compreende
que a saúde do ser humano, que o organismo do ser humano, não existe condições de ter tanta assimilação de tanta droga. Então aqui o conselho é que jamais, né, o médico deve fazer uma coisa dessa, né, uma espécie de uma medicação que seja droga. Então desde lá de 1800 o apelo, ao contrário, a droga é muito forte nos escritos do Espírito de Profecia e na Escritura Sagrada. A pergunta de número 8 diz assim, irmão: como Deus considera os que usam ou ministram tais drogas? Dois fatos aqui é importante: aquele que ministra e aquele que usa, aquele que ingere, aquele que toma esse medicamento. Então, o apóstolo São Pedro dizendo que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida ou cidadão, ou malfeitores, ou quem se estremete em negócios alheios. Envolve-se, né? A minha tradução diz entremetimento, mas é envolvimento. Então o pensamento de Pedro é um pensamento muito importante, né? Que jamais devemos, né, fazer tal coisa. Então é um homicida. Nós estamos praticando quando nós estamos tomando essas coisas que são nocivas ao nosso organismo. Então diz aqui: terrível prestação de contas a Deus haverá para os homens que tão pouco considerarão tem para uma vida humana, consideração para uma vida humana, que trata o corpo tão desapiedadamente, ministrando-lhes droga. Não somos excusáveis por ser ignorantes, destruidores. Destruímos o edifício de Deus por ingerir drogas venenosas, sob variedade de nomes que não compreendemos. É nosso dever recusar tais prescrições. Então, irmão White, no seu dia, né, há muitos anos atrás, irmãos, a irmã White, a aspiração, ela já era totalmente contrária um ser humano ingerir uma medicação, droga, química. É conhecido por todos, porque se a gente for ler a bula de um medicamento, por menor que seja, a gente não tem coragem de ingeri-los, porque existem muitas contraindicações em uma bula de remédio. Então nós somos alertados por Deus, na maneira do possível, fugir dos medicamentos, né, de drogas, aqueles que tratam o seu corpo desapiedadamente, não tem piedade do organismo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então devemos pedir força para o Senhor, na maior medida do possível, na melhor medida do possível, colocar o nosso organismo em ordem com Deus, para que possamos fugir dos medicamentos, das drogas, enfim, todo tipo de medicamentos que são nocivos à nossa saúde. Então diz aqui aí no pensamento, anos atrás, o Senhor revelou-me que deveria ser estabelecidas instituições para tratamento dos doentes sem emprego de drogas. O homem é propriedade de Deus e a ruína causa a habitação viva. O sofrimento trazido pelas sementes da morte semeada no organismo humano são uma ofensa a Deus. Então qual é o plano do Senhor? Desde os primeiros tempos onde surgiu o movimento do advento, era fazer estabelecimentos, instituições que tratassem as pessoas
sem o emprego de drogas. Despeçam, porque o homem é propriedade de Deus. As drogas, irmãos, elas têm um efeito imediato, mas o efeito colaterais é terríveis na humanidade. Isso a gente presencia. Então só Deus que pode nos ajudar a vivermos em harmonia com a reforma pró-saúde, para que possamos fugir de qualquer medicamento, por qualquer coisa simples, ingerir drogas. Vamos a 9, que diz assim mesmo: em vez de usar estes produtos para dores e outros sintomas, o que se deve fazer? Então, para cada tipo de dor, há um medicamento: dor no estômago, pressão alta, dor nos rins, dor de cabeça, dor no ouvido, enfim, tem remédio para tudo. Então o conselho aqui é, qual deve ser nosso dever, se em vez de usar esses produtos. Um livro chamado Ciência do Bom Viver, um excelente livro de alto padrão de ensino no que diz respeito ao princípio do regime alimentar e ao princípio estabelecido por Deus para a nossa saúde. Então se encontra na página 126 do Ciência do Bom Viver. Um costume que está deitando base à vasta soma de doenças e males. É mais sérios ainda é o livre uso de drogas venenosas. Quando atacados pela enfermidade, muitos não se darão ao trabalho de descobrir a causa do mal. Sua principal ansiedade é ver-se livres da dor e dos desconfortos. Recorre, portanto, a panaceias cujas reais propriedades eles mal conhecem, ou recorre ao médico para neutralizar os efeitos de seu mau proceder, mas sem nenhuma ideia de mudar seus nocivos hábitos. Caso não sinta benefícios imediatos, experimenta outro remédio e depois outro, e assim continua o mal. Meu amigo, meu irmão, a própria nota fala por si mesma. Então, costume, A pessoa está doente, está com uma dorzinha, está com incômodo, e vai lá e toma esse medicamento, toma outro medicamento. Não se importa, não se importa o efeito que vai acontecer, importa é tirar a dor. Mas nós sabemos que toda doença tem sua causa. Tomar o remédio e não remover a causa da doença, esse remédio não vai fazer um efeito benéfico. Então, aqui o conselho é um conselho muito sábio, um conselho espetacular que qualquer profissional de saúde devia tomar. Devia remover da pessoa aquilo que está lhe causando, esta ou aquela enfermidade. Então é assim. E assim vai, toma um, toma outro, toma um, toma outro. De repente a pessoa está numa farmácia ambulante, toma tanto medicamento que o corpo não tem condição de fazer efeito. Muito importante, a gente cuidar da nossa saúde, pedir ao Senhor que nos dê força para que possamos cuidar da nossa saúde, para não cair nessa situação. E se tivermos de cair, vamos procurar alguém que possa nos ajudar. Primeiramente, removendo a causa desta doença ou da outra doença. E depois tomamos um remédio apropriado por Deus. A 11ª pergunta diz assim: quando alguém usa drogas farmacêuticas e assim parece se recuperar, que processo se deu? Como está a força vital
de um organismo assim. O que acontece na maioria dos casos? Seu corpo não expulsa o mal. Seriamente são perguntas, São perguntas de muitas responsabilidades. Quando a pessoa usa uma droga, ele pensa que ele tem uma sensação de que aquilo está indo tudo bem. Uma pequena sensação, um pequeno conforto, Mas nós sabemos que o organismo ele vai responder com pouco tempo. Quero ler a nota Ciência do Bom Viver, página 126. O povo precisa que se lhe ensine que as drogas não curam as doenças. É verdade que elas, por vezes, proporcionam temporário alívio e o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-los usado. Isso acontece porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadas do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga, mas na maioria dos casos ela apenas muda a forma e o local da doença. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo. Diz ainda mais, os resultados permanecem no organismo, operando posteriormente grande dano. Então nós temos uma sensação, tomamos o remédio, sentimos bem aparentemente, Aqui, como ela diz aqui, o alívio aparece. Parece que restabelecemos a nossa saúde, parece que está tudo bom. Mas é a saúde, diz ela aqui, a droga recuperou a minha saúde. Mas ela diz que muitas vezes o veneno, ele é oculto ali. Ele parece ser vencido por algum tempo. Então, irmãos, o nosso corpo, ele trabalha muito, para que ele possa, fazer com que esse veneno não prejudique o nosso corpo. E assim o organismo trabalha, permanece trabalhando, até que o veneno em si do medicamento, no futuro, ocasiona, em vez de benefício, ocasiona males ao nosso corpo. Isso foi escrito em 1800 e pouco, isso não é de hoje. E quantas pessoas reclamam que tomaram esse ou aquele ou outro medicamento e não resolveu nada, ao contrário, foi pior. Então nem todos os remédios é para a mesma pessoa. O que é para mim não é para uma criança, não é para o idoso, não é para o jovem. Mas devemos pedir a Deus que nos ajude, que devemos deixar, como ela diz, as drogas de lado e usar os remédios apropriados que Deus nos deu o conhecimento. Sol, água, alimentação, tudo isso são alimentos, são remédios providos por Deus. Que o teu alimento seja o teu remédio, teu alimento. Que Deus nos dê graça e saúde, nos dê o seu perdão, sabedoria dos altos céus, para que possamos andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos e termos saúde. Assim é a promessa de Deus para todos aqueles que vivem nesses últimos dias, nos dias tão difíceis, vivemos nos dias tão atribulados, cheios de doenças, cheios de interrogações, cheios de dúvidas, mas nós temos a Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, que há de nos guiar a nossa vida nesse mundo até o seu retorno. Deus nos dê o seu perdão, nos dê sabedoria dos altos céus, nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook.
e assistam todas as nossas lições através do YouTube.